Boa tarde, mais uma vez. Obrigada por terem escolhido participar neste webinar, que esperamos vá de encontro às vossas expectativas. Vamos falar de um tema que abrange interesses diversos e fundamentais para o sucesso da fileira do calçado. Vamos falar da motivação dos jovens para a realização de uma carreira no setor do calçado e vamos falar da competitividade das empresas e que todas procuram e como é que isto está relacionado um assunto com o outro. Eu vou só partilhar aqui alguns slides. Portanto, o nosso webinar, escolhemos este título, Jovens Motivados, Empresas Competitivas, o desafio da qualificação. E isto porque nós todos sabemos que o cluster do calçado está em constante mudança, o que era viável no passado já não funciona no presente e por isso esta questão, o que nos reservará o futuro. Como podemos motivar os jovens a investir numa carreira profissional nesta indústria? Será um novo sistema de aprendizagem baseado no trabalho, mais em contexto de trabalho, será essa a opção? A adaptação das empresas às exigências atuais requer recursos humanos motivados e qualificados em diferentes áreas, algumas muito específicas deste setor. E para ajudar as empresas neste desafio, foi desenvolvida uma metodologia baseada no trabalho, no âmbito de um projeto europeu, ICSAS, que mais à frente vos vai ser apresentado, e essa metodologia foi testada numa empresa industrial, cá em Portugal, e verificamos que pode efetivamente trazer benefícios para todas as empresas portuguesas de calçado. No âmbito deste projeto foi também desenvolvida uma formação para tutores e preparado algum material pedagógico de apoio à formação interna nas empresas, sendo que este projeto teve um foco especial nos setores produtivos, corte, costura, montagem e acabamento. Por isso, ao longo deste webinar, vamos convidar-vos a conhecer esta nova abordagem à formação, e vamos seguir mais ou menos, vamos seguir este programa. Após esta minha introdução, o meu colega Rui Moreira vai nos ajudar a refletir no futuro da fileira do calçado, apresentando-nos diversos cenários e abordagens possíveis. Depois teremos a perspectiva de uma jovem designer que prepara o seu futuro e que espera que esse futuro possa ser na indústria do calçado. E ela vai nos ajudar a perceber o que motiva os jovens e como as empresas podem incentivá-los a abraçar uma profissão na fileira do calçado. Depois, a Rita Souto apresentará o projeto ICSAS, e a nova metodologia de aprendizagem que foi desenvolvida à luz do exemplo alemão. E essa metodologia foi testada nos países parceiros do projeto, tendo em Portugal sido testada na Carité. A forma como foi implementada a metodologia na Carité vai depois ser também apresentada por mim. A seguir teremos a visão muito importante da empresa, na voz do seu responsável máximo, o Sr. Reinaldo Teixeira, que também vai estar aqui presente connosco neste webinar. Para concluir as apresentações, a Fátima Martins, do Centro de Formação da Indústria do Calçado, vai nos apresentar um resultado também muito importante deste projeto, que é uma proposta para um novo perfil que poderá vir a integrar as qualificações na fileira do calçado, procurando a sua atualização e a sua modernização perante a realidade atual e as necessidades atuais das empresas. No final, teremos um espaço para algum debate, para podermos responder a algumas questões que nos queiram colocar e que podem nas ir colocando ao longo do webinar na zona inferior do vosso ecrã, onde tem um local para as questões, para as perguntas e para as respostas. Eu passava agora a palavra ao Rui Moreira para nos falar então um bocadinho da realidade empresarial atual e algumas perspectivas em termos de futuro. Pode ser, Rui? Pode ser. Obrigado, Cristina. Boa tarde a todos. Como é normal neste tipo de apresentações, eu vou partilhar aqui a tela com a minha apresentação para me ajudar
digamos, no desenvolvimento da apresentação. Só mais um minuto, por favor. Ok, cá estamos. Realmente, a minha apresentação tem a ver com o futuro da fileira de calçado, possíveis abordagens. É um tema que é fácil e é difícil. É fácil porque tudo que eu possa dizer em relação àquilo que se vai passar no futuro, provavelmente o futuro poderá desmentir, portanto, e ao mesmo tempo é difícil porque, como vemos aqui na imagem, o futuro é incerto. Temos aqui uma imagem com um nevoeiro, isto já era assim antes da atual situação de pandemia, eu acho que o nevoeiro se agravou agora nos últimos tempos. De qualquer forma, aquilo que eu vou fazer nesta apresentação é olhar em primeiro lugar para a evolução que o setor sofreu nos últimos 10 anos, na perspectiva de que, eventualmente, nos próximos 5, provavelmente essa linha evolutiva se irá manter. E, portanto, essa análise da evolução que o setor teve nos últimos anos pode nos ajudar a perspectivar cenários para o futuro. Portanto, há mais ou menos 10 anos, foi um bocadinho menos, foi em 2012, foi desenvolvido um plano estratégico para o setor de calçado, chamado Future 2020, que definia uma série de, digamos, linhas orientadoras para o setor. É verdade que o setor é constituído por empresas e as empresas são diferentes entre si, mas há aqui alguns vetores comuns que as empresas foram seguindo ao longo do tempo. E o que é que nos dizia este plano estratégico do cluster do calçado? Basicamente, várias coisas, mas estava muito focado, digamos, em dois termos que estão aqui, digamos, sublinhados várias vezes. Inovação, diferenciação. Inovação, diferenciação, e porquê? Porque Portugal tem um nível de produção e de exportação que ronda os 80 milhões de pares, mais ou menos redondos, e a nível mundial produz-se cerca de mais de 20 bilhões de pares de sapatos. Portanto, Portugal é um pequeno produtor, digamos, no contexto global, e, portanto, com um produto focado no elevado valor acrescentado, e, portanto, a sua estratégia, a sua melhor estratégia de se firmar neste mercado global sempre foi pela inovação e pela diferenciação. E esta estratégia de inovação e de diferenciação conduziu-nos a bons resultados nos últimos anos. Isto é um pouco a evolução que o setor sofreu com 4 ou 5 grandes números entre 2010 e 2019. Portanto, o número de empresas aumentou, o emprego também aumentou, as exportações aumentaram, quer em milhões de pares, quer e principalmente em valor, isto porque o preço médio de venda, isto os valores, se virem em baixo, são valores de 2018 e não de 2019, quer pelo facto do preço médio de venda ter subido também significativamente. Produziu-se mais e o preço médio de venda subiu. Ou seja, a estratégia de diferenciação, a estratégia seguida de diferenciação e de inovação produziu resultados significativos de crescimento do setor de calçado. Portanto, podemos pensar que esta estratégia é uma estratégia, digamos, que resultou e que, por isso, irá ser seguida a partir daqui e nos próximos anos. Também ao nível de qualificações e, digamos, seguindo um pouco aquilo que eu referi em relação ao desenvolvimento, à evolução do setor de calçado em termos de exportações, em termos de preço médio de venda, isso implicou também um desenvolvimento, uma evolução no sentido da utilização de trabalhadores mais qualificados, e é perceptível aqui no gráfico que é apresentado, que existiu, digamos, um crescimento significativo do nível de qualificação dos trabalhadores utilizados no setor de calçado, quer pela renovação dos trabalhadores que foram sendo integrados no setor de calçado, pela sua própria renovação, quer pela necessidade de criação de novas funções que não existiam
anos antes, ou que eram menos relevantes e que foram sendo cada vez mais relevantes para o setor ao longo do tempo. Estamos a falar de funções como design, comercial e outras que foram são cada vez mais relevantes e que levaram a esta evolução ao nível das qualificações. Se nós olharmos para esta evolução, verificamos que ao longo, eu não vou dizer dos últimos 10, 15 anos, houve também, isto daqui resultou também uma evolução ou uma alteração ao nível do produto que é produzido em Portugal. Se nós verificarmos hoje em dia, e quem já está no setor há alguns anos, poderá pensar que se calhar em 2010, em 2005, grande parte do calçado que era produzido era calçado, digamos, casual, pronto de moda, e ao longo dos anos, destes últimos anos, o número de produtos diversificados que existem no mercado e que estão a ser produzidos em Portugal foi aumentando. Existem alguns exemplos para mostrar algum tipo de produtos que se calhar há 10 anos nós não produzíamos e que agora nós, Portugal, e agora produzimos. Por exemplo, temos aqui do lado esquerdo um sapato para cabin crew, portanto para pessoal de bordo de aviões. Não é? Por exemplo, do lado direito temos calçado polimérico de uso profissional. Por exemplo, temos aqui outro nicho, que é o nicho de calçado de dança, e que se calhar também há uns anos atrás nós não produzíamos. O calçado nítido, embora nós, digamos, este tipo de produto não seja um produto que muito de Portugal começa-se a ser produzido e é produzido também em Portugal. E depois a introdução de outros produtos que também há 10 anos não existiam e que agora nos aparecem, digamos, em muitas empresas. Por exemplo, aqui do lado esquerdo estão a ver uma imagem de um sapato vegan, feito em pele de casca de maçã, pele, entre aspas, material feito à base de casca de maçã, e do lado direito uma marca portuguesa que neste caso é uma empresa comercial, mas os sapatos são produzidos em Portugal, que comercializa sapatos personalizados ou customizados com um determinado nível de customização. Esta evolução do setor, digamos, tem a ver com o facto do número de nichos, do tipo de produto nicho, ter aumentado significativamente. Passamos de um produto mais, digamos, vamos chamar assim, mais massificado, se assim quisermos, cada vez mais para produtos de nicho técnico, para produtos diferenciados ao longo do tempo. Então, a partir daqui, e desta evolução do setor nos últimos anos, o que é que nós podemos perspectivar para as empresas da fileira do calçado, por exemplo, em 2025, daqui a 5 anos? Aqui do lado esquerdo está uma pessoa que já faleceu, neste caso é o Nostradamus, que é um profeta. Eu não sou profeta, mas vou tentar aqui, com esta evolução que o setor de calçado sofreu e com algumas indicações de macro-tendências que estão disponíveis, digamos, para quem quiser procurar na internet, tentar definir aqui algumas linhas orientadoras e algumas linhas de ação que o setor de calçado poderá ter, ou como poderá ser constituído em 2025. Portanto, estas macro-tendências, independentemente, nós podemos dizer, ok, estamos numa situação pandémica, esta situação veio alterar significativamente o mundo e veio alterar significativamente a moda e veio alterar significativamente a comercialização e a produção de calçado, mas se calhar algumas destas tendências que se estão a agudizar, se quisermos, eram tendências que já existiam. Estas 3 tendências que aqui estão, estas macro tendências que aqui estão, já existiam. Eventualmente a atual situação pandémica está, digamos, a intensificar, ou pode intensificar estas tendências. Uma delas é a sustentabilidade ambiental, que é uma macro tendência que eu acho que se vai, digamos, vamos chamar assim, agudizar, se quisermos, ou se vai intensificar. Portanto, a procura de produtos e, ao mesmo tempo, processos, digamos, mais sustentáveis ambientalmente. Portanto, isto é uma tendência que se vai manter ao longo do tempo e, eventualmente, se vai intensificar. A digitalização, sendo que aqui a digitalização é no sentido, digamos, integrado, ou seja, desde a venda online até,
digamos, depois a sua ligação à fábrica e a toda a cadeia de fornecimento, não é? A digitalização dos processos. E depois um outro aspecto que tem a ver indiretamente com isto, que é a personalização. Personalização, quer porque os sistemas digitais permitem, digamos, no momento da venda, que quem vende conheça melhor o seu consumidor, quer dizer, os sistemas de venda online vão armazenando cada vez mais informação sobre cada um de nós e, portanto, podem cada vez mais dirigir, digamos, produtos para serem comprados por cada um de nós, cada vez mais específicos e a atender aos nossos gostos, e, ao mesmo tempo, personalização, porque as empresas também vão tendo cada vez mais capacidade de produzir produtos, calçado personalizado, calçado de acordo com os gostos de cada pessoa, séries mais pequenas e, portanto, e focadas no gosto de cada um. Portanto, são macro tendências que eu penso que se vão verificar. Isto aqui são algumas palavras que se calhar há 10 anos, voltando um bocadinho àquela questão da evolução, algumas delas se calhar nós não ouvíamos falar e que agora nós vamos ouvir falar cada vez mais, vão estar presentes connosco nos próximos anos. Athleisure, nichos de mercado, novos materiais que não pele, vegan, sustentabilidade ambiental, economia circular, etc., customização, e-commerce, robotização, são termos que nos vão acompanhar nos próximos anos, e outros que eventualmente vão aparecer, e que há uns anos atrás, há 10 anos atrás, voltamos aos 10 anos atrás, não, digamos, praticamente não eram utilizados. Então, o que é que nós vamos ter em 2025? Isto é daquelas previsões, tipo, não é bem Nostradamus, nem é bem Zandinga, mas, portanto, são, digamos, umas abordagens possíveis face àquilo que disse até agora. Eu penso que esta é mais ou menos certa, portanto vamos ter micro, pequenas e médias empresas com estrutura familiar, quer dizer, o setor de calçado vai continuar a ter esta estrutura. Hoje em dia, penso mais ou menos 80% das empresas são micro e pequenas, se não mais, e esta estrutura penso eu que vai permanecer. A estratégia de estratégias de inovação, diferenciação, procura de produtos de maior valor acrescentado, é uma estratégia que se vai manter na generalidade das empresas do setor de calçado. O crescimento do e-commerce, portanto, das vendas online, que é, digamos, penso eu, que agora, como disse há pouco, a atual situação veio intensificar. Os produtos made to order, a digitalização e a personalização, de acordo com as macro tendências que eu referi há pouco. Esta tendência, as empresas vão ter que se adaptar, quer do ponto de vista de venda, quer do ponto de vista depois do processo produtivo. A maior dispersão de mercados geográficos, portanto, o facto de nós podermos utilizar e-commerce vai-nos permitir a algumas empresas chegar a outros mercados de uma forma mais, digamos, mais, entre aspas, fácil, e, portanto, pode haver aqui um decréscimo da relevância do mercado europeu para o setor de calçado, embora continue, obviamente, a ser o mercado mais relevante. Depois, se calhar, vamos ter aqui processos muito diversificados. Por um lado, vamos ter processos, estou a falar de processos industriais, suportados em robotização e alta tecnologia, e, ao mesmo tempo, vamos ter outras empresas de elevado valor acrescentado, suportadas na artesanalidade, portanto, no produto de elevado valor acrescentado, de luxo, etc., que lado a lado com empresas com robôs. Depois vamos continuar com o crescimento de produtos diversificados para nichos técnicos de elevado valor acrescentado. Um exemplo que eu posso dar aqui, que eu penso que é mais ou menos evidente, por exemplo, é o calçado ortopédico. Se nós analisarmos nos últimos 4, 5 anos o número de empresas que produzem calçado ortopédico, se calhar triplicou, em Portugal não sei se triplicou, mas aumentou muito significativamente. Isto é um exemplo de um nicho técnico que tem crescido em Portugal e essa tendência penso eu que se vai intensificar também. Ao mesmo tempo, vamos ter processos altamente tecnológicos. Hoje de manhã, por exemplo, estive numa empresa e estivemos a falar sobre isto, uma empresa com alguma dimensão, Felgueiras, e que me esteve a dizer
que provavelmente vai investir em processos de injeção direta. E o propósito, basicamente, é trabalhar com marcas de média, grande dimensão e poder produzir produtos com baixa incorporação de mão de obra, portanto, produtos mais capital intensivos e menos mão de obra intensiva, estando próximo do mercado europeu, numa perspectiva de que essas grandes marcas vão pretender dispersar o seu risco, vamos esperar que assim seja, retirar alguma da sua produção da Ásia e produzir alguma dessa produção em Portugal. Depois, novos materiais, assim, Portugal ao longo foi desde sempre conhecido por ser um produtor de calçado em pele, portanto, calçado em couro. Chegou a ter as suas exportações com percentagens à ordem superiores a 80%, penso que chegou aos 88%, não quero jurar, mas penso que andou nessa ordem de grandeza. As exportações eram em calçado em couro, essa percentagem tem vindo a crescer, portanto, tem aumentado a percentagem de sapatos produzidos em não pele, não couro, estou a falar da parte de cima, e essa é uma tendência que se irá intensificar. Portanto, a utilização de novos materiais, que tem a ver com vários aspectos, nomeadamente com questões que têm a ver com a sustentabilidade, mas e outros. Depois, os aspectos da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade social, digamos que têm a ver com o facto digamos, das marcas internacionais e mesmo as marcas portuguesas, para chegar ao mercado, terem que demonstrar, de alguma forma, terem que evidenciar que são, digamos, que têm processos, por um lado os seus processos são processos com um bom desempenho ambiental e social, e por outro lado também ao nível do produto, o produto, digamos, tem o menor impacto possível ao nível do ambiente. Portanto, esta é uma tendência também que se irá intensificar ao longo dos anos, com exigências crescentes por parte dos clientes e por parte das empresas, em termos da rastreabilidade, em termos de materiais, em termos de processo, em termos de materiais, maior transparência ao nível dos processos industriais, portanto, isto é claramente uma tendência que se irá agudizar, e com isto também, evidentemente, depois temos as necessidades ao nível dos recursos humanos. Cada vez mais as empresas vão pretender recursos humanos qualificados, que tenham adaptabilidade, atendendo a estas, digamos, todas estas nuances em termos de processos e de produto, com capacidade e iniciativa e, obviamente, penso que isso será transversal a todos os setores, a necessidade de uma aprendizagem contínua por parte dos trabalhadores para se adaptarem às realidades sempre em mutação. E, basicamente, em termos de abordagens, era isto que eu tinha a dizer. Nos 15 minutos, penso que cumpri mais ou menos. E obrigado pela vossa atenção. E passo a palavra à minha colega Cristina Marques. É isso? É isso. Obrigado. Obrigada, Rui, pela tua apresentação. Acho que foi um bom início para o nosso webinar, para nós agora nas outras apresentações também refletirmos. Eu ia agora apresentar a Cláudia Azevedo, que é uma jovem licenciada em Design Industrial e que está neste momento a frequentar um curso de especialização tecnológica em Design de calçado. A Cláudia tem apostado na sua formação e quando terminar este curso, em fevereiro do próximo ano, penso que é assim, irá partir à procura do primeiro emprego e procurar integrar-se numa empresa onde espera conseguir desenvolver as funções para que se preparou. E claro, isto no setor do calçado. E por isso a Cláudia vai nos dar aqui a sua perspectiva de uma jovem que se está a preparar para integrar aqui as empresas de calçado. Pode ser, Cláudia? Sim, sim. Olá, boa tarde a todos. Vou fazer uma breve apresentação do meu percurso académico. Sou licenciada, como já foi dito, em Design Industrial. Estou a frequentar o curso técnico especialista em Design de Calçado na Academia de Design de Calçado, aqui em Sés da Madeira. O que me fez trazer a este curso foi o facto de ser um curso com uma vertente muito mais prática do que eu encontrei a nível da universidade, que é um curso muito mais teórico, uma formação mais intensiva.
temos uma vertente, ou seja, conseguimos acompanhar na academia o processo de criação também e o processo da execução do calçado, desde o corte até o acabamento do produto, aprendendo assim todas as vertentes e com isso aprendendo os erros que podem aparecer quando nós estamos a produzir um sapato inicialmente. Foi isso um dos fatores que me fez trazer para aqui, o facto também de ser um tipo de produto que sempre me aliciou e o facto também de ser daqui de perto, juntar o útil ao agradável. Depois, o facto da academia também facultar-nos, antes do curso, uma formação de 3 meses que se baseia, lá está, na parte de nos darmos a conhecer a parte do processo em si, o facto de nos dar também conhecimentos e a nível da modulação, que é bastante importante do calçado em si. Também podemos participar em concursos também internacionais e nacionais, também é uma das mais-valias do curso da academia e dos cursos dos CETs em si, porque são muito mais práticos do que uma licenciatura. Ok. O facto de, no meu ponto de vista, a nível da indústria, lá está, que é por isso que estamos aqui, não ser tão atrativo aos jovens, eu acho que é o facto de o ambiente em si das empresas não nos faculta essa tal ligação com o facto de também sermos um pouco menosprezados por termos pouca experiência, lá está, mas lá está, não temos a experiência, mas também temos um pouco da teoria e um pouco de novos conhecimentos técnicos também, que essas pessoas depois têm um bocadinho de dificuldade em aceitar. O facto também é que, no meu ponto de vista, e em alguns colegas meus que tive no curso, que foram operários de fábricas, que também falaram, é o facto das pessoas se restringirem a conhecer apenas, ou seja, são de corte, só são focadas a cortar, ponto, não tentam perceber os outros processos que estão por trás. E eu acho que o facto de poder haver cursos que facultem esse conhecimento geral e depois poder haver um aperfeiçoamento técnico, acho que é sempre importante. Portanto, a formação, o que eu concluo é que sempre a formação é uma mais-valia em tudo. E isso, no âmbito do design de calçado, é o que eu vejo. É um design que é um bocado menos pesado, porque não tem um nível académico superior, como temos, por exemplo, designs industriais, design de moda, mas no meu ponto de vista é dos designs que, quando um aluno sai do curso, sai muito mais bem preparado com um designer de produto, o que seja, de uma universidade. Pronto, e era isso. Ok, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Mas vamos, se calhar, depois ao longo do webinar ou na parte final, nas perguntas sim, e nas respostas. Podem colocar, Podemos voltar a ouvir a Cláudia e vamos esperar que ela ainda nos partilhe um bocadinho mais os seus feelings sobre a indústria do calçado, não é? Uhum. Eu agora ia apresentar a Rita Souto, colega aqui do Centro Tecnológico, que nos vai apresentar então o projeto Erasmus+, o projeto ICSAS. A Rita vai explicar o que é que significam estas ICSAS, não é? O que é que quer dizer? E vai-nos também apresentar a metodologia de formação que foi desenvolvida e que foi testada no âmbito deste projeto, que teve uma duração de 3 anos, não é, Rita? Obrigada, Cristina. Eu vou partilhar a tela. Espero que esteja bem partilhada. Ok. Sim, eu posso começar por explicar o que é que são estas siglas, ICSAS. É uma frase inglesa que no fundo quer dizer integrar empresas num sistema de aprendizagem sustentável. É um projeto financiado pelo programa Erasmus+,
e foi desenvolvido em 4 países da União Europeia: Portugal, Espanha, Roménia e Alemanha. Foi coordenado pela Universidade de Bremen, que tem uma faculdade de Ciências da Educação, Formação e se dedica ao estudo destes temas. Já agora, e por curiosidade, este projeto, ICSAS, tem como precursor um outro projeto que também fizemos parte, chamava-se o Dual Train, que tinha como objetivo estudar e transcrever algumas das práticas da formação dual em funcionamento na Alemanha e muito falado aqui há uns tempos para outros países, nomeadamente Portugal e Espanha. Este projeto vai bastante mais além, não pretende implementar o sistema dual em Portugal, não é isso que se pretende-se investigar o que existe, tanto na Alemanha como nos outros países envolvidos no projeto, perceber o contexto da formação e educação e diligenciar para criar condições para melhorar a formação e a aprendizagem em geral, no setor do calçado em particular, e privilegiando sempre o que acreditamos que mais alicia os jovens, e a Cláudia também veio corroborar isso, que é a formação prática. E, no fundo, proporcionar também uma mão de obra adequadamente preparada e mais rapidamente às empresas. Aprender através da experiência é uma das regras fundamentais da aprendizagem sustentável, de facto é verdade, existe uma enorme variedade de abordagens e projetos para apoiar a aprendizagem em contexto de trabalho. A maior parte deles são estágios, são projetos de aprendizagem, são simulações, mas são muitas vezes desgarradas da formação teórico-prática também. Portanto, é necessário uma combinação e sofrem de falta de sustentabilidade após a conclusão destes projetos. Por várias razões, falta de financiamento muitas vezes, o desinteresse do próprio formando, próprio jovem ou o desinteresse da empresa, ou seja, é promovida uma experiência formativa prática ao jovem, mas que não culmina na sua integração na empresa por falta de alguma orientação. Portanto, é importante também que esta prática se insira em percursos de aprendizagem que promovam uma qualificação ao jovem no final desta experiência formativa e que também preveja a sua empregabilidade e a futura progressão na sua carreira. Por essa razão é que durante a minha apresentação e neste projeto trabalhamos sempre a formação em contexto de trabalho orientada por programas ou por currículos. O objetivo do projeto é essencialmente, já está quase a terminar, foi desenvolver, estabelecer, melhorar e promover parcerias para a aprendizagem de longa duração no setor do calçado, focada na área da produção, essencialmente porque entendemos que talvez seja este o ponto no momento que as empresas têm alguma necessidade, muito embora todas as outras áreas sejam importantes e estivessem presentes no nosso projeto. Portanto, fizemos isso através do desenho de novas abordagens baseadas na formação em contexto de trabalho e consolidamos essas abordagens, metodologias, através de uma ação piloto. Esta ação piloto foi repetida em todos os países envolvidos no projeto, como falei, em Portugal também. No final, pretende-se, isto é um trabalho que ainda irá ser feito, diligenciar esta transcrição desta experiência durante este projeto e dos ensinamentos durante o projeto para o sistema de educação e formação em cada país, nomeadamente também em Portugal. Tivemos como pano de fundo o modelo alemão, é verdade. No entanto, também identificamos algumas falhas no modelo alemão e muitas coisas boas, muitas práticas, identificamos também nos outros países que estiveram connosco no projeto. Nunca foi, mais uma vez, o objetivo do projeto implementar o modelo dual nestes países envolvidos, mas sim perceber as vicissitudes de todos, extrair o melhor de todos, sempre à luz do que acreditamos ser a mais-valia da formação e da fixação de jovens na indústria, que é, no fundo, a formação prática. Se calhar, vale só a pena fazer aqui um parênteses e explicar um pouco o que é a formação dual. Falamos tanto, já falamos mais. Já no passado falamos mais disto, agora falamos menos.
mas continuamos a falar e um outro sistema que existe em Portugal, também já há muitos anos, que é o sistema de aprendizagem. O que é uma coisa, o que é outra? A formação dual é, no fundo, a dualidade entre a formação teórica e a formação prática em contexto de trabalho, sendo que o peso da carga horária da primeira é superior, portanto, à segunda, que é teórica. Um recurso e o objetivo principal do sistema dual portanto, esta combinação entre o que se aprende na teoria e o que se desenvolve, portanto, as competências que se desenvolvam imediatamente a seguir na prática, na empresa. Portanto, é o chamado aprender fazendo. São cursos que podem durar 2 a 3 anos e há uma integração quase total dos jovens nas empresas. E, inclusive, a participação de várias entidades no controlo da implementação destes cursos. Não é só o centro, o instituto, a escola de formação e a empresa, mas existem outras entidades que participam neste controle, na avaliação e promovem a sua integração na empresa. No fundo, é como se o jovem pertencesse já à empresa num processo de formação. O sistema de aprendizagem é uma coisa parecida, porque na realidade é uma formação para jovens em alternância, em que existe uma carga horária e uma carga prática em contexto de trabalho. Mas a carga horária, de facto, é bastante superior ainda à carga horária prática. A carga horária teórica é superior à carga horária prática. E ainda existe uma forte ligação à escola, ao instituto, à escola de formação. No fundo, é como se o jovem ainda pertencesse à escola e não pertencesse tanto à empresa. Portanto, existe esta consciencialização. Num, o jovem pertence à empresa praticamente, e no outro, o jovem ainda tem muitas relações com a escola. Para terem uma ideia, no nosso setor, o setor do calçado, está representado no Catálogo Nacional de Qualificações, que é um catálogo que tem todas as qualificações de nível 2 até ao nível 5. O nível 5 é o técnico especialista, o curso que a Cláudia está a fazer. Existem 3 possibilidades de qualificação possível, portanto, 3 possibilidades no sistema de aprendizagem, que é o técnico de fabrico manual, de calçado, que não se destina a empresas industriais, é o técnico de gestão da produção de calçado e marroquinaria e é o técnico de modelação de calçado. Só nestas 3 qualificações é que é possível desenvolver-se um sistema de aprendizagem. Muito embora não seja perfeito, é bastante interessante, apesar de tudo, mas também só é possível realizar-se neste tipo de qualificações, no fundo, de futuros empregos, digamos assim. A promoção da aprendizagem em contexto de trabalho está muito presente nas agendas das políticas da União Europeia e, portanto, também pertenceu à nossa abordagem metodológica relativamente ao projeto. O projeto ICSAS trabalhou muito estas questões, nomeadamente o que pode ser aprendido em contexto de trabalho. Não será tudo, com certeza. A parte teórica é bastante importante. O que deve ser aprendido em contexto de trabalho pode ser aprendido, mas se calhar não deve. Portanto, aqui há um ajuste a todos os níveis. Quais são as limitações e as facilidades da inclusão da aprendizagem em contexto de trabalho orientada por currículos, que já falamos, nos programas, no nosso sistema de formação e educação português. Também, inclusive, já falei no slide anterior, portanto, existem só aquelas 3 qualificações. Para outros futuros empregos, isso não é possível. Quais são os fatores que favorecem a aprendizagem em contexto de trabalho com qualidade, nomeadamente, será que os tutores estão preparados, os formadores nas empresas? Porque aqui há uma necessidade muito grande de envolver a empresa e os formadores internos das empresas. E, no fundo, também o que é que fazem os outros países, não é? Para podermos aprender com eles e evitarmos, eventualmente, erros que eles já cometeram e não precisamos de os cometer para aprender.
Passava muito rapidamente, então, às atividades do projeto, para ficarem a saber melhor o que é que nós fizemos, portanto, o projeto, durante quase 3 anos de atividade em conjunto. Nós começamos pela análise do potencial de aprendizagem dos vários postos de trabalho, que nós chamamos as learning stations, não é? As estações de trabalho aprendente. Primeiro identificamos numa empresa tipo, o corte, a pré-costura, a costura, a montagem, a fixação da sola, o acabamento, o controle de qualidade, o desenvolvimento técnico, o design, o planeamento da produção. Portanto, identificamos estas secções, digamos assim, mais do que secções, postos de trabalho aprendentes, onde se pode aprender, e identificamos e desenvolvemos e tentamos perceber realmente o que é que se podia aprender lá. Depois, numa segunda fase, definimos um programa de formação, portanto, o combinado, teoria e prática, nos pressupostos anteriores, muito focado para ser testado numa empresa. Depois, desenvolvemos os materiais de formação, isto consumiu muito do nosso tempo e muitos recursos. Desenvolvemos um manual de apoio ao formador para todas as estações de trabalho identificadas acima, portanto, são 11, digamos assim. E demos inclusive formação de tutores, quer a nível internacional, colocamos os tutores das empresas envolvidas em contacto uns com os outros para terem formação num parceiro nosso, e trabalhamos a avaliação da qualidade da aprendizagem em contexto de trabalho, implementamos as ações piloto em cada país participante e desenvolvemos algumas recomendações para os sistemas de educação e formação dos vários países envolvidos no projeto, que mais à frente terão a oportunidade de contactar a nossa proposta nesta área. E, obviamente, disseminamos e divulgamos os resultados do projeto para que todos possam ter acesso. Em termos de resultados do projeto, no fundo, acabei por falar neles. Portanto, temos 11 relatórios de análise do potencial de aprendizagem dos vários postos de trabalho identificados. Eles são todos disponíveis no site do projeto, em inglês, em português, e depois em inglês, em romeno e espanhol, e alemão. Portanto, são 11 e destinam-se essencialmente a apoiar o tutor, o formador na empresa neste processo de aprendizagem em contexto de trabalho. Desenvolvemos também um programa de formação combinado, formação teórica ou prática em contexto de trabalho, para que fosse possível testá-lo. Desenvolvemos os manuais para tutores, muito em correlação com os relatórios das estações de aprendizagem. Desenvolvemos ferramentas de avaliação da qualidade das aprendizagens em contexto de trabalho. Está tudo em inglês e português e noutras línguas disponíveis no site do projeto. Realizamos a formação de tutores, que, como disse, a ação internacional teve lugar no ISC, portanto, no Institute of Competence, em Pirmazans, o nosso parceiro, o nosso primo, nosso tecnológico, digamos assim, e na empresa. Em Portugal foi na Carité, nos outros países foi na Gabor e numa outra empresa romena. Realizamos então a ação piloto, que será explicada e desenvolvida mais à frente. O manual de apoio à transferibilidade dos resultados do projeto, para que possa ser utilizado noutros setores, não só no calçado. Portanto, nós utilizamos o calçado porque é o nosso setor, pode ser interessante e útil para outros setores. E finalmente, concretizamos uma proposta para inovar o sistema de educação e formação nacional. Nós fizemos para Portugal, que mais à frente a Fátima Martins vai falar.
Terminava só apresentando a parceria. Como disse, trabalhamos 9 parceiros, 4 países diferentes, coordenados pela Universidade de Bremen. Tivemos connosco 2 centros tecnológicos, para além de nós, o Centro Tecnológico de Portugal, tivemos o ISC e o Inescope, em Espanha, a Academia de Design de Calçado e uma universidade romena que também faz formação profissional e também tem algum trabalho de apoio às empresas, e 3 empresas que tiveram a amabilidade de trabalhar sempre connosco, apesar dos seus múltiplos trabalhos e preocupações, tiveram sempre connosco, a Carité, a Gabor e a PAPSEI na Roménia. Para além disso, contamos com o apoio, a consultadoria e a orientação do Instituto do Emprego e Formação Profissional e da APICAP. Integraram o Advisory Board, que foi uma estrutura constituída em cada país, para sempre nos ajudar neste desenho das metodologias, a validação e balizar os nossos produtos no que é de facto o sistema de formação e educação português. Deixo-vos só com o site do projeto, espero que possam ir e verificar então os resultados que temos ao dispor. Cristina, penso que... Já terminaste. Obrigada, Rita. Obrigada pela tua apresentação do projeto, que deu origem a este webinar, a esta metodologia nova de aprendizagem. E agora vou eu fazer aqui também uma breve apresentação da implementação desta metodologia na Carité. Vou tentar mostrar-vos o que é que nós fizemos concretizando esta metodologia numa empresa industrial em Portugal. Eu vou também partilhar aqui a minha tela. Pronto, então nós, no âmbito deste projeto, não é, estava prevista uma ação piloto numa empresa industrial que tinha como objetivos permitir que uma empresa industrial implementasse de uma forma real a nova metodologia que foi estudada e que foi desenvolvida, que pudessem nessa implementação piloto ser envolvidos os aprendizes e a empresa numa experiência piloto que tivesse uma duração suficiente para podermos ter uma análise e podermos retirar conclusões significativas, e também que durante essa ação piloto pudéssemos testar aquilo que tínhamos planeado ao longo do projeto em termos de formação dos tutores e de todo o material didático de suporte que a Rita há bocadinho também já referiu, um conjunto de manuais que foram desenvolvidos. Portanto, nós na Carité implementamos 2 ações piloto, bastante diferentes, porque também nós no âmbito do projeto estudamos estações de aprendizagem que são diferentes, mas concentramos-nos fundamentalmente aquilo que nós designamos por esferas principais, aquilo que nós chamamos o core, não é? O centro das nossas empresas, que são as áreas produtivas, corte, costura, montagem e acabamento. E porque efetivamente a questão da integração dos jovens questiona-se e põe-se muito mais em causa nestes setores, não é? Do que noutros setores das empresas. Esta ação piloto teve uma duração de 1000 horas, portanto foi desenhada para uma duração longa, 1000 horas, que decorreu na Carité entre novembro de 2018 e maio de 2019 de uma forma intensiva. Foi desenhada com uma componente teórica de 250 horas e uma prática em contexto de trabalho de 750 horas. Portanto, aquela perspectiva que a Rita apresentou da metodologia ser muito mais em contexto de trabalho do que propriamente uma formação em sala teórica. Decorreu durante todos os dias da semana, não é? Na Carité, sendo que a distribuição era, com algumas exceções, depois durante a execução, 2 dias de formação teórica e 3 dias de prática em contexto de trabalho, portanto tentando privilegiar sempre a prática em relação à teoria.
Como já perceberam, a empresa foi a Carité, que também é parceira do nosso projeto. É uma empresa localizada em Felgueiras, conhecida por todos, que tem cerca de 170 colaboradores, portanto a Carité especificamente, sendo que o grupo Carité teve em 2019 um volume de negócios de cerca de 33 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma empresa já com uma dimensão significativa para a nossa realidade empresarial. Os formandos foram jovens colaboradores da Carité, selecionados pelo responsável da empresa, alguns recém-admitidos, outros já na empresa há algum tempo, não muito, mas todos identificados com potencial de aprendizagem e de ampliação das suas competências. Portanto, a tal ideia de não estarem focados ou terem conhecimentos só de um setor, mas poderem ampliar as suas competências nos diferentes setores produtivos. Os tutores, que são aqui têm aqui um papel muito importante neste projeto, foram os responsáveis das respectivas secções produtivas, portanto, do corte, da costura, da montagem e do acabamento. Foram eles os tutores destes formandos. Depois, entram aqui as duas entidades que estão relacionadas com a implementação da ação piloto. O Centro de Formação da Indústria do Calçado, que organizou toda a componente teórica da formação e depois acompanhou a formação em contexto de trabalho, assim como nós, o Centro Tecnológico, que fizemos também o acompanhamento da formação em contexto de trabalho, fazendo, pelo nosso conhecimento com a empresa, a nossa relação já anterior com a empresa, uma ligação sempre entre os formandos, os tutores e o responsável da empresa. Dando também ênfase a esta questão da formação dos tutores, portanto, eu queria vos dizer que também no âmbito do projeto e previamente ao início da ação piloto, que começou em novembro de 2018, nós desenvolvemos e implementamos na Carité, em outubro, portanto no mês anterior a iniciarmos a ação piloto, uma formação para os tutores que iam estar envolvidos nesta ação. E essa formação teve dois temas principais, decorreu em 2 sessões, sobre comunicação e liderança, porque eles iam estar a chefiar um grupo de jovens, não é, que precisavam de ser motivados e precisavam de não desistir e de estarem interessados naquela formação que ainda ia ser de longa duração e, portanto, era importante falarmos das formas de comunicar, das formas de liderar, de gerir este grupo. E uma outra sessão em que nós apresentamos aos tutores toda a metodologia que tínhamos desenvolvido no projeto, nomeadamente todos os recursos didáticos, os manuais, toda a informação que eles iam ter que utilizar, nomeadamente para a avaliação, que eu vou falar aqui mais à frente, porque é outro aspecto também inovador nesta metodologia, que é o acompanhamento e a avaliação dos tutores e dos formandos perante dos formadores perante os formandos. Só para terem uma ideia, de uma forma muito breve, para perceberem esta relação entre a componente teórica e a prática em contexto de trabalho, podem ver aqui nestas tabelas que em cada um dos setores em que nós desenvolvemos esta ação piloto, quer no corte, na pré-costura e na costura, nós demos sempre um grande ênfase à prática em contexto de trabalho. Portanto, a relação é sempre muito superior em termos de horas de prática em contexto de trabalho, quer no corte, quer na pré-costura e na costura, quer também na montagem, na fixação da sola e no acabamento. Aqui, por exemplo, temos 100 horas de teoria e 300 horas de prática em contexto de trabalho. Sendo que mesmo durante a componente teórica, e como ela foi realizada na Carité, que é também outra inovação nesta formação, a componente teórica foi porque a Carité disponibilizou instalações e espaço para que isso pudesse acontecer. Mesmo durante a componente teórica, os formandos foram muitas vezes com os seus formadores à produção. Portanto, havia a possibilidade de, em qualquer momento, fazer esta interação entre a teoria e a prática, que se revelou realmente muito, muito interessante. Portanto, como eu já disse, havia também um conjunto de material didático que foi preparado e foi disponibilizado, um conjunto de manuais para os tutores poderem suportar o seu acompanhamento em termos da formação e depois um conjunto de templates para avaliação e feedback. Nós fizemos uma avaliação no âmbito da componente teórica, os formadores avaliaram os formandos, os tutores avaliam também os formandos no final de cada uma das etapas práticas, no final do corte, no final da costura. Nós, portanto o centro, fazíamos essa avaliação com os tutores e depois no final também os formandos transmitiram-nos o seu feedback em entrevistas individuais. Portanto, nós pudemos ter este conjunto de avaliações
também foram importantes para nós podermos perceber o que é que era importante ainda ajustar, melhorar na metodologia. Depois, mais tarde, mais à frente na implementação do projeto, testamos uma outra esfera, que nós aqui chamamos de periférica, porque não está nas esferas principais, mas que também foi uma das estações de aprendizagem que foi estudada no âmbito do projeto. Aliás, são duas estações de aprendizagem, o design e o desenvolvimento técnico. E aqui fizemos uma ação ligeiramente diferente, que só teve a duração de 40 horas, decorreu nos últimos meses de 2019, e que teve uma avaliação final. Esta avaliação final foi permitir que os formandos executassem o seu sapato que tinha sido desenhado e desenvolvido tecnicamente por eles. Portanto, foi também uma formação teórica e prática ao mesmo tempo, como vocês depois vão poder ver aqui mais à frente. Foram 6 jovens colaboradores da Carité, portanto a maior parte deles pertencentes a setores relacionados com o desenvolvimento técnico. O formador foi um formador do Centro Tecnológico de Calçado e os tutores foram os responsáveis da Carité. Só assim, de uma forma breve, os conteúdos que foram desenvolvidos nesta ação piloto têm tudo a ver desde o desenho, a anatomia do pé, à forma, ao desenho do modelo, à extração dos moldes, os itens em termos de especificações técnicas, em termos de qualidade, cálculo de consumos, prototipagem e o acompanhamento do protótipo em produção. Portanto, ficaram aqui estes formandos com uma experiência nestas duas áreas do design e do desenvolvimento bastante alargada em relação àquela que já possuíam. Aqui também nesta estação de desenvolvimento tínhamos manuais para os tutores e tínhamos também as mesmas metodologias em termos de avaliação e de feedback. Nós depois fizemos também no âmbito do projeto um workshop final com os representantes de todos aqueles que participaram nas ações piloto e fizemos uma avaliação e concluímos, eu tenho aqui só algumas das conclusões desse workshop final, que foi realizado também na Carité, em que todos nos transmitiram o seu feedback em relação à metodologia, tendo considerado que ela realmente era adequada e tinha cumprido o objetivo de verificar a possibilidade de uma melhor inserção dos novos colaboradores nas empresas de calçado. Também acharam todo o material didático de elevada qualidade e salientaram-nos 2 aspectos muito importantes. Um deles, que é o processo de seleção dos formandos, dos aprendizes, devem ser recentes na empresa e completamente disponíveis para a formação. Pronto, isto é aquilo que a Rita já falou há bocadinho, que nós verificamos, por exemplo, no sistema dual na Alemanha. Os formandos, quando estão nesta etapa inicial de formação, eles estão mesmo disponíveis para a formação e não são colocados noutras atividades na empresa durante esse período. Outro aspecto importante é a preparação dos formadores e dos tutores e a sua interação. E aqui realmente o papel do tutor na motivação, no acompanhamento dos formandos nas suas dificuldades, incentivando a melhorar, é realmente muito importante e isso foi salientado por todos nesta avaliação final que nós fizemos. Eu tenho aqui agora, que eu gostava de vos mostrar 2 vídeos que nos mostram exatamente como é que decorreram estas 2 ações piloto. São vídeos muito, muito curtos e que também nos contêm algum feedback, alguns comentários, quer dos formandos, quer dos tutores, daquilo que eles sentiram ao longo da realização da ação piloto. Eu vou tentar pô-los aqui para vocês verem só um bocadinho. Foi bastante interessante porque deu uma oportunidade de conhecer o mundo do calçado muito melhor, porque eu quando vim para aqui não tinha a menor noção do que isso era. Passei pelos vários setores, desde o corte, pré-costura, costura, montagem e acabamento.
No corte cortámos à mão, cortámos no balancete, também tivemos a ver o corte automático. Esta forma de formação faz com que os formandos consigam ter uma evolução mais rápida para chegar ao mercado de trabalho com mais competências e consigam depois desenvolver o trabalho mais facilmente. Na costura tivemos a aprender os tipos de costura, tivemos a aprender também a costurar, a fazer o enfiamento da máquina, a cravar peças. É muito importante, a teoria é importante, mas a prática é melhor, não é? E, portanto, eles foram-se formando, aprendendo a unir peça por peça, até conseguir concluir o trabalho, e acho que isso foi muito positivo para eles, porque eu sentia que eles estavam contentes por aquela experiência, não é? Na montagem passámos pelas várias operações, tivemos a oportunidade de fazer a montagem plana, porque há vários tipos de montagem. Então, no acabamento, aprendemos os tipos de acabamentos. Na parte prática, fizemos o sapato do início ao fim até ser metido na caixa. O papel dos formadores e dos tutores foram bastante fundamentais para nós, porque eles foram muito atenciosos connosco, sempre que tínhamos dúvidas e assim eles esclareciam, estavam sempre lá para nos ajudar. Portanto, no final da formação, senti que alguns dos formandos, se necessário, já poderia pôr-lhes no ativo, porque achei que tinham, gostaram da experiência e tinham jeito, não é, para isso. Portanto, já poderia pô-los a trabalhar junto comigo na costura. Esta formação foi bastante interessante, porque para quem não sabia nada, fiquei a ter uma certa noção do que era o setor do calçado e, sem dúvida alguma, que recomendo esta experiência a outras pessoas, porque foi uma experiência bastante interessante. Estamos a desenvolver uma formação de modelação na empresa Carité, em Felgueiras, onde essa formação dada a 6 elementos da empresa tem sido muito útil e é muito útil, atendendo a que, estando com poucos formandos, é possível e é mais apelativo no sentido de podermos dar e mais atenção a todos os alunos. Contente quando a Carité me propôs então este desafio de começar a fazer uma formação no âmbito da modelação, porque é realmente importante, principalmente para o meu posto de trabalho, porque eu lido bastante com isso e há certas coisas que eu colocava nas fichas porque me diziam e agora vai ser diferente, porque estou também um bocado a conseguir perceber as coisas, porque na formação estamos a ter uma parte muito prática e acho isso muito bom, também para além de ouvirmos e de nos explicarem aquilo que está dentro da área da modelação, é também importante sabermos fazer e pôr tudo em prática. Estou a gostar bastante do curso, é um curso prático, no qual eu já tinha algumas luzes porque estou no gabinete de modelação, como auxiliar de modelação. Estou a adquirir conhecimentos que não possuía, estou a aumentar a minha mais-valia depois no grupo de modelação. A Carité deu-me esta oportunidade de tirar uma formação e então está a ser útil porque no futuro eu gostava de ser modelador. Tenho esta formação porque gosto de modelação, o meu trabalho está dentro da área. A Carité proporcionou-me esta oportunidade e estou a gostar bastante, acho que é uma coisa muito interessante e muito valiosa para o meu tipo de trabalho, que faço fichas e então consigo perceber melhor as várias etapas do sapato, os vários materiais que são introduzidos e isto faz-me ter uma noção maior daquilo que acontece dentro da empresa. O facto desta formação ser bastante prática e ter o acompanhamento muito próximo do formador
fez-me ter mais interesse e estar mais motivada para trabalhar na área do calçado. Relativamente ao grupo, é um grupo pequenino, o que faz com que o formador esteja mais tempo connosco, explique mais as práticas, acompanha mais, o que dá para perceber melhor por causa do grupo ser pequenino. Espero realmente que os 2 vídeos vos tenham dado uma imagem mais concreta do que se passou na Carité durante a implementação destas ações piloto, e queremos também aqui agradecer a disponibilidade da Carité, porque realmente foram sempre excelentes na forma como nos permitiram que nós implementássemos e acompanhássemos sempre estas ações que decorreram ao longo de um período ainda relativamente longo. Eu gostava agora então de dar a palavra ao Sr. Reinaldo Teixeira, que é o presidente do Grupo Carité, que engloba um conjunto de várias empresas, no seu conjunto com cerca de 550 colaboradores. O volume de negócios do grupo, como eu já disse há pouquinho, em 2019 foi de cerca de 33 milhões de euros, e a Carité tem, por isso, com este número de colaboradores e com os seus anos de existência, muita experiência no recrutamento de jovens colaboradores, e por isso eu convidava o Sr. Reinaldo Teixeira a partilhar connosco as suas dificuldades, mas também as suas estratégias para conseguir uma equipa jovem, como tem agora nas suas empresas e que nós temos podido verificar ao longo dos trabalhos que temos feito com esta empresa. Passava então a palavra ao Sr. Teixeira, muito obrigada por estar aqui connosco. Boa tarde a todos. E peço desculpa por este bocadinho, não me estavam a ouvir, mas já está resolvida a situação. Portanto, eu estava para confirmar que cada vez mais qualquer empresa de calçado é importantíssimo nós ter formação e ter parceiros como temos bons, o caso do Centro Tecnológico, do Centro de Formação, que nos podem apoiar na formação. Nós, Carité, vimos já há muitos anos, já perto de 30 anos, apostar em jovens. Sempre foi o nosso lema, nós ao longo destes anos todos, temos sempre as portas abertas a jovens que pretendem vir trabalhar com nós e aprender. E a prova disso é que nós temos uma empresa neste momento, todos os anos metemos jovens, portanto temos uma empresa de uma idade baixa até. Eu sou apologista e sempre fui de a formação ser dada na própria fábrica. Acho que se nós mostrar aos jovens o que é, acho que a maior dificuldade que os jovens têm quando entram para a formação e a diferença de uma sala de aulas para a própria empresa é logo habituar-se ao próprio horário. Portanto, o horário é logo, para mim, como eu também nasci no calçado quando era jovem, é uma dificuldade imensa de nós, de uma sala de aulas temos intervalos todas as horas para passar a ter num dia 8 horas de trabalho. E, portanto, nós o que apostamos ao longo destes anos todos era servir-nos dos nossos encarregados, dos nossos melhores empregados e pôr os jovens perto deles para eles serem os mestres desses jovens. E tem o resultado, tanto nós ao longo dos anos, tanto em Felgueiras, onde estamos situados, a Carité, que é a minha primeira empresa, sempre tivemos dificuldade, por vezes, em disputa de empregados, outras empresas vêm-nos buscar empregados, e então só nos resta uma coisa, nós ter jovens com vontade de aprender e cabe-nos a nós ensiná-los, não é? Para termos defesas, porque, e cada vez mais agora, estamos a entrar numa faixa etária avançada com alguns trabalhadores, por acaso nós não temos muitos, mas todos os anos vem um ou outro que se reforma e nós temos que o substituir. Quanto a este projeto de formação que tivemos em conjunto com o Centro Tecnológico e o Centro de Formação, o ICSAS, estou muito satisfeito com este projeto. Foi uma valia muito grande para a minha empresa.
não só para mim, para os jovens que participaram nela, senti que eles ficaram contentes, evoluíram, e cada jovem que evolua dentro da própria empresa, portanto, nós, para os aliciar e os ter e não os perdermos, e cada vez mais eles dizerem bem da empresa e até abrir portas para que outros jovens apareçam, é participar na evolução deles. Cada vez que eles subam como profissionais, temos que auxiliar no salário, porque isto é pôr a mão nas costinhas, mas também no fim do mês fazer-lhes ver e é muito importante, por pouco aumento que seja, às vezes que se lhe deia, a felicidade que eles têm porque estão a subir na carreira. E, portanto, nós, felizmente, ao contrário até de algumas empresas, quer em Felgueiras, quer noutras cidades de Calçado, nós temos sempre jovens, batemos à porta. E depois também temos instituições de formação, todos os anos a pedir-nos estágios, e nós abrimos sempre as portas. E aconselho os meus colegas também do Calçado a seguir este caminho, porque se nós abrir portas a estes jovens em estágios de formação, eles até podem não ficar todos na empresa, mas depois estão a ter formação e irão para outras, não é? Portanto, acho que é o caminho que nós temos. E depois, sinto-me bem, sinto-me contente quando tenho um cliente que me visita, que vê a minha empresa, além das instalações, a gente tentar ter tudo que é necessário. Portanto, nós, mesmo sendo obrigados, procuramos outras coisas, proporcionar aos empregados outras coisas, que não temos essa obrigação. Nós, a minha empresa, a Caritec, tem 30 anos, é capaz de ter ar-condicionado há 25, dentro da própria empresa dos trabalhadores. Portanto, proporcionamos um bom-estar aos trabalhadores, porque para exigirmos no fim do dia resultados, nós temos de ter em conta que lhes temos de dar condições, não é? Portanto, desde mecanismo de ponta, sempre que as máquinas evoluem, nós tentamos acompanhar, com um mecanismo tanto atual e moderno, com formação nos empregados. Sabe-nos bem depois, qualquer cliente que nos visita, dar a volta e dizer-nos no fim, opá, estou contente, vejo uma firma com futuro, porque tem jovens, tem mecanismo atual. Portanto, isso é a nossa maior voto de confiança que um cliente pode dar a uma empresa, no fim, é a satisfação que ele vê com os olhos, porque temos jovens. Ao contrário, às tantas, se visitar outra empresa, vê que não tem jovens a dar seguimento aos antigos e ter às tantas mecanismo obsoleto, não é? E, portanto, era isto que eu queria partilhar com vocês, que abram as portas, a formação é necessária para nós tentar incentivar jovens, e não só, porque também já estamos a ver que ultimamente até os centros de formação estão a optar por outros nomes mais bonitos, como os italianos, acho bem, porque os italianos usam estúdios de design e nós temos que ir aí. Acho que nós de futuro, às tantas, em vez de chamar fábricas de calçado, temos que dar um nome mais atraente, estúdios de design, estúdios de trabalho, para que eles não vejam que não é um sapateiro da moda antiga que tinha uma peça de couro à frente, cheio de cola, e que aquilo que é o fim do mundo. Portanto, o meu obrigado a todos e continuação de bem-aja. Muito obrigada ao Sr. Teixeira. Acho que é uma grande satisfação vermos assim um empresário a falar-nos dos jovens e da sua motivação para integrar jovens na sua empresa e sentir que realmente os jovens é que vão ser o futuro, não é, da indústria, que as empresas precisam de jovens qualificados para poderem continuar nesta senda do sucesso. Eu agora ia dar a palavra à Fátima Martins, que é uma colaboradora do Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado, que também é um dos parceiros do nosso projeto, e a sua atividade no Centro de Formação está centrada na gestão de projetos e na área da formação, e neste projeto a Fátima e o Centro de Formação participaram ativamente na construção de um novo perfil para a fileira do calçado, que aposta na modernização e na renovação das qualificações disponíveis.
Por isso, Fátima, vou-te passar a palavra para tu nos apresentares esta nossa proposta como resultado deste projeto. Muito boa tarde a todos. A minha intervenção vem numa continuidade das intervenções anteriores. Inclusivamente, a última intervenção foi uma ótima motivação para a análise das qualificações. E ao longo deste webinar ficou evidente a importância da qualificação para fazer face aos requisitos atuais societais, assim como aos requisitos do setor. O setor é, sem dúvida, um setor reconhecido na nossa economia nacional, apresenta estratégias, desafios e estratégias de desenvolvimento e de afirmação no mundo global, pelo que terá, com certeza, de considerar como suporte o conhecimento e a inovação. As mutações são constantes, tal como já referiram, e, portanto, a qualificação é, sem dúvida, a ferramenta fundamental de sucesso profissional individual, assim como também para as instituições, para as empresas do setor. Vou compartilhar aqui uma apresentação onde vamos refletindo inicialmente algumas considerações e desafios para a qualificação e de seguida a apresentação de uma proposta de perfil profissional que é mais um produto deste projeto ICTAS. Então, começamos por refletir um pouco nos desafios que temos a considerar para a modernização das qualificações. Estes desafios são compatíveis com os desafios, digamos, do setor, que já foram aqui tocados. Por isso, vou fazer uma breve apresentação para avançarmos para a proposta do novo perfil. Sendo assim, tal como já foi referenciado aqui, o setor carece de jovens, tem por desafio promover a atração, a formação e a fixação de jovens no setor, ou seja, promover o rejuvenescimento do setor. Outro desafio é qualificar os recursos humanos integrados nas empresas, reforçando as competências que são requisito na atualidade e que são vivenciadas pelas empresas. Estes recursos humanos são detentores de competências, mas que precisam de atualização, que precisam de reformularem os seus conhecimentos, as suas competências, para dar uma resposta adequada na atualidade e, portanto, para as empresas. Há necessidade de adequar as qualificações às exigências atuais, portanto, das empresas, do setor. Há necessidade de integrar a inovação e fatores inovadores no design das novas qualificações. Há necessidade de reforçar a corresponsabilização da escola e da empresa neste processo, assim como no design, ao concebermos os perfis profissionais, ao considerarmos a modernização das qualificações, temos que considerar também abordagens de ensino-aprendizagem em que o formando aprenda a aprender. Isto é muito importante, vai ao encontro daquilo que já se falou aqui. Ou seja, isto é uma frase feita que já os nossos ouvidos estarão cansados de ouvir, mas o que é certo é que na prática ainda é, digamos, algo a reforçar. Aliado ao reforço da componente prática, tal como já foi aqui referenciada nas várias intervenções, e é importante reforçar a componente prática em contexto real de trabalho,
portanto, nas empresas, dentro das empresas. Este projeto que foi desenvolvido, o projeto IPSAS, mostrou-nos, evidenciou exatamente isso, tal como já foi referenciado em intervenções anteriores. Portanto, ou seja, há necessidade de incluir, de considerar na modernização das qualificações as vantagens também sustentáveis consideráveis para o setor. Resumindo, estamos a falar em qualificações, estamos a falar em qualificação, mas afinal de contas a qualificação o que é? Na realidade é o resultado formal de um processo de ensino-aprendizagem, num processo que finaliza na avaliação e validação comprovada de competências adquiridas por um indivíduo formado. Esta avaliação e validação é feita com referência, digamos, a referenciais pré-estabelecidos e que estão definidos no Sistema Nacional das Qualificações, em que temos a instituição da Agência Nacional das Qualificações e do Ensino Profissional, a ANQUEF, que é a instituição que orienta e regula as qualificações para os diferentes setores, inclusivamente para o setor de calçado. Essas qualificações estão acessíveis no Catálogo Nacional de Qualificações, que é de consulta acessível a todos, basta ir consultar no site da ANQUEF. Então, passamos a considerar o técnico de produção industrial de calçado, que foi, digamos, um perfil, produto final do desenvolvimento do projeto IPSAS, mas também não só. Há outros fatores que nós também consideramos, a adaptação ao nosso sistema nacional, ao nosso enquadramento, à contextualização na empresa, tendo em conta vários elementos que o fundamentam, como já vamos ver de seguida. Sendo assim, este técnico de produção industrial de calçado, que objetivo tem ou como se caracteriza esta qualificação? Portanto, é o profissional que irá organizar e executar a fabricação de diferentes tipos de calçado através de diferentes materiais e equipamentos, integrando as novas tecnologias no setor e considerando a sustentabilidade e segurança, ambiente e qualidade do produto. Este perfil é um perfil de nível de qualificação 4, ou seja, que permite no sistema, digamos, de aprendizagem, onde o formando poderá entrar com o 9º ano e sair para o 12º ano, assim como também a nível técnico ficará enquadrado como técnico de nível 4. Então, em que fundamentamos este perfil? Este perfil, na sua concepção, foi fundamentado em estudos de diagnóstico de necessidades, tal como já foi referido, desenvolvido no âmbito do projeto IPSAS, mas não só, inclusivamente noutros disponíveis. Foi baseado também, foi fundamentado na avaliação da experiência piloto, tal como já foi referenciado aqui, do projeto IPSAS, numa análise da evolução do setor, na capacidade e tendo por objetivo a análise e fundamentou-se na análise de fatores que poderiam provocar a atração dos jovens para o setor. Também foi fundamentado numa evolução da profissão, numa perspectiva de futuro e, logicamente, com base numa regulamentação nacional e com uma estrutura concebida numa estrutura compatível com o mesmo. Sendo assim, temos um novo perfil com novas competências e nova qualificação. Na elaboração deste perfil, consideramos que o profissional deveria adquirir competências e, claro, adquirir formação
em diferentes áreas funcionais. Embora seja o indivíduo que vai ser o técnico integrado e que vai assentar a sua atividade principal no desenvolvimento da atividade fabril, não é? No fabrico do calçado, nós consideramos uma mais-valia e um fator motivador para os jovens, tal como já vimos aqui em alguns testemunhos, ampliar o conhecimento, a cultura sobre o calçado, tornar uma qualificação o mais abrangente possível. Portanto, isto vai promover uma melhor preparação e uma melhor eficácia no desempenho das funções. Sendo assim, consideramos as seguintes áreas funcionais. O calçado, conhecer os tipos de calçado, os tipos de construção, identificar os elementos essenciais do design, identificar materiais, selecionar materiais. Isto é muito importante para a pessoa que vai estar a operar, a desenvolver as diferentes tarefas, as operações de fabrico. Uma outra área funcional e que é elementar para este profissional é, sem dúvida, ao nível dos processos industriais. Temos processos industriais generalizados, mas também consideramos outros processos para calçado personalizado e com determinadas especificidades. Já foram referenciados aqui alguns exemplos, e aqui estamos a integrar o calçado de conforto e de saúde, estamos a integrar inclusivamente calçado com determinadas especificidades, como por exemplo de fabrico manual ou de determinados tipos de construção, ou com o uso de determinados materiais, eventualmente. Temos também uma outra área funcional que é fundamental para este profissional e é fundamental para a empresa, é a qualidade, o ambiente e segurança. O setor cada vez mais afirma-se por elevados padrões de qualidade e penso que irá dar essa continuidade, pelo que é fundamental ao operador conhecer, identificar e aplicar procedimentos que vão contribuir para a qualidade do produto. Outra área funcional que será uma mais-valia para este profissional é ao nível do planeamento e controle de produção. Ele vai ter necessidade de identificar, de interpretar dados do planeamento, dados, elementos para controlar a produção, inclusive controlar aquilo que produz, quer seja ao nível da qualidade, quer seja ao nível da quantidade. Consideramos também importante uma área funcional de coordenação de processos produtivos. Então, nós questionamos, afinal, este profissional vai ser o operador ou vai coordenar? Poderá também coordenar pequenos projetos, por que não? Poderá também, pelo menos, saber integrar-se numa equipa, saber integrar-se num grupo, porque a empresa é um coletivo, não é? Portanto, também será uma mais-valia para este profissional. Também consideramos uma outra área, que consideramos que na atualidade e no futuro será uma mais-valia, que é o conhecimento e a aplicação da língua estrangeira, mais concretamente da língua inglesa. Inclusivamente o setor é um setor internacionalizado e, portanto, mesmo ao nível da produção, atualmente já são usados alguns termos, inclusivamente nesta língua, para o operador. E, além disso, este técnico, quando vem para esta qualificação, para esta formação, já possui bases nesta língua inglesa e aqui o que nós pretendemos é que realmente desenvolva e conheça mais o inglês técnico orientado para o calçado. Na estruturação deste perfil, cada uma destas áreas funcionais vamos ter que definir unidades de competência e unidades de formação. Toda a qualificação tem objetivos, obter determinados resultados de aprendizagem. O que são resultados de aprendizagem? É aquilo que o formando
vai ser capaz, ou vai evidenciar, de modo a ser capaz de fazer quando a conclusão de um processo de aprendizagem. Portanto, isto em termos de conhecimentos, em termos de aptidões, em termos de competências. Cada unidade de competência vai ter as suas unidades de formação. Ou seja, as unidades de formação, há um conjunto de unidades de formação que vão dar aquele leque de competências, aquela unidade de competências. Então, vamos analisar. Nós tínhamos uma área funcional que era o calçado, os tipos de construção, design e materiais. Para cada unidade de competência, aí está, para cada área funcional, nós definimos as unidades de competência, as unidades de formação. Nesta área funcional, nós consideramos que é importante diferenciar e selecionar o calçado e os elementos de design e materiais. Mas para o profissional obter estas competências, claro que vai ter na formação a abordagem de determinados conteúdos integrados em unidades de formação. É o caso, por exemplo, de alguns elementos sobre anatomia e fisiologia de pé, vai ter necessidade de obter, de identificar, de reconhecer, de caracterizar diferentes tipos de calçado e, inclusivamente, de diferentes tipos de produção. Vai ter que identificar as matérias-primas, selecionar e saber como aplicar no processo do calçado. Inclusivamente, vai ter que obter conhecimentos na formação sobre medidas e consultas. Passando a outra área funcional, que é a fundamental para este profissional, é a área que terá maior carga horária, não é? De desenvolvimento da sua formação. E temos então aqui várias unidades de competência. Portanto, este profissional será capaz de aplicar técnicas de corte, técnicas de preparação de costura, técnicas de montagem de calçado, aplicar técnicas de preparação e aplicação de diferentes tipos de solados no calçado, aplicar técnicas de acabamento, aplicar técnicas de controle. Ou seja, vai adquirir competências relacionadas com todo o processo de fabrico, certo? Para isso, claro que vai ter unidades de formação e, incluindo nestas unidades de formação os conteúdos, para atingir determinados objetivos de aprendizagem e que lhes vai dar, determinadas competências. Outra área que é fundamental na qualificação de profissionais, não só neste, mas em todos os profissionais hoje, é realmente a área da qualidade, do ambiente, de segurança, da sustentabilidade do produto, da sustentabilidade da empresa, digamos, dos procedimentos que este profissional vai ter que aplicar, vai ter que desenvolver para garantir a qualidade, para garantir a segurança e também ao nível ambiental. No uso de determinados materiais, enfim, no uso de equipamentos, no uso dos processos, no desenvolvimento dos processos. Uma outra área funcional deste profissional, desta qualificação, tal como já falamos, é o processo industrial personalizado e com determinadas especificidades. Aqui temos, claro, em termos de unidades de formação, este profissional vai vai se integrar em aplicações informáticas de gestão de dados personalizados, desde digitalização, desde a gestão de dados, até a personalização, customização do calçado. Além disso, consideramos aqui também a aquisição de competências ao nível de aplicar técnicas e metodologias de fabrico do calçado de conforto e de saúde. Assim como para outras especificidades, como por exemplo o fabrico manual de calçado. Numa outra área funcional considerada, que é o planeamento, controle e produção, pois vai adquirir competências ao nível da aplicação de procedimentos e técnicas, não é? Relacionadas com este planeamento e controle de produção,
vai-se identificar com os diferentes sistemas de produção, obter conhecimentos ao nível de aprovisionamento, de consumos, enfim. É uma mais-valia na sua formação e no seu desempenho. Ao nível da coordenação de processos produtivos, tal como já falei, também é um fator de motivação para os jovens, é um fator apelativo na sua formação, obter dados ao nível de coordenação da equipa de trabalho, coordenação e integração, participação no trabalho de equipa. Também é fundamental obter conhecimentos de análise, medição e simplificação de trabalho, para selecionar métodos de trabalho e na gestão de recursos no planeamento. Por fim, temos a área funcional da comunicação em língua estrangeira, tal como eu já referenciei, portanto o objetivo é obter conhecimentos e comunicar, interagir na língua inglesa em contexto de fabrico de calçado. Este percurso que apresentei, portanto, seria o percurso obrigatório para a qualificação, para esta qualificação. No entanto, consideramos um complemento de unidades opcionais, cerca de 20%. Porquê estas unidades opcionais? Permite uma maior flexibilização e, ao mesmo tempo, uma melhor contextualização para esta qualificação, que podemos optar por trabalhar melhor a área do design, podemos optar por trabalhar melhor, inclusivamente, o desenvolvimento industrial, a modelação de calçado, podemos investir mais na parte de gestão, portanto, quer seja de gestão de recursos humanos, quer seja de recursos técnicos, gestão da qualidade, aplicar técnicos de procedimentos de layout de cabelo, enfim, temos aqui um leque portanto, de opções que poderemos, quando o desenvolvimento, quando a implementação deste perfil, poderemos selecionar aquilo que será mais oportuno digamos, para o contexto da empresa, assim como também mediante os recursos do próprio formando. Ao nível também de outra área que é possível investir, é o desenvolvimento e a aplicação noutras línguas estrangeiras. Portanto, é uma outra vertente de opção. Não sei se foi rápida nesta apresentação, eram muitos conteúdos. No entanto, posso-vos dizer que, portanto, ainda para a aprovação deste perfil, não é? Porque, tal como já referi no início, nós temos um Sistema Nacional de Qualificações, a instituição que tutela é a ANQEP, a Agência Nacional da Qualificação e Ensino Profissional. Portanto, nós teremos que propor digamos, para a aprovação e regulamentação no âmbito nacional este perfil. No entanto, nós consideramos ainda possível desenvolver uma discussão mais alargada sobre este perfil e outros que são pertinentes de propor, não é? Aqui certamente iremos trabalhar no futuro, a nível nacional. Assim como também teremos que aferir a sua estrutura de acordo com a nova metodologia da ANQEP, que editou, que publicou, agora mesmo no final, há dias, mesmo no final de junho, e que dá origem ao desenvolvimento deste processo todo de reformulação de qualificações e que nós vamos rentabilizar essa oportunidade, não é? Para propor tanto este perfil como outros que são oportunos e que já foram evidenciados neste webinar. Dito isto, portanto, resta-me agradecer a todos a vossa atenção e muito obrigada por esta oportunidade de partilhar as nossas preocupações convosco e os nossos desafios e o nosso trabalho que estamos a desenvolver. Obrigada. Obrigada, Fátima, pela tua apresentação.
Eu acho que foi muito interessante e agora resta-nos esperar os desenvolvimentos, não é, que vamos conseguir com esta proposta que nós construímos no âmbito deste projeto. Nós agora íamos aqui abrir um espaço para respondermos às questões. Eu tenho aqui algumas questões e eu ia aproveitar então para começar a fazê-las. E a primeira questão que eu tenho é para a Cláudia. Cláudia, tem aqui uma questão. Cláudia, está-me a ouvir? Sim? Sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Tem aqui uma questão que parece ser de um empresário que está aqui a perguntar quais são as tuas sugestões de melhoria para tentar diminuir ou minimizar aqueles receios que há bocadinho referiste em relação à integração numa empresa industrial de calçado. Queres dar aqui alguma sugestão? Como é que as empresas podem preparar, integrar melhor os jovens para que vocês fiquem mais motivados e mais satisfeitos? Sim, lá está, é o facto de muitas empresas, não estou a falar de todas, mas muitas empresas, principalmente no ramo do calçado, ainda estão muito antiquadas e têm uma maneira de pensar muito, ou seja, é daquela maneira e ponto. Não vamos tentar mudar nem tentar facilitar e se calhar há maneiras mais simples até de fazer, por exemplo, um corte, uma costura ou o que seja, e eles não, são assim e assim mesmo. Eu acho que era um pouco também um bocado mudar das mentalidades das pessoas, acho que isso também ajudava muito. Nós estamos sempre abertos ao conhecimento, certo? Enquanto, por exemplo, eu vejo isso de mim e dos meus colegas, estamos sempre abertos ao conhecimento, só que há muitas pessoas que parece que não gostam de dar o conhecimento que têm. Pronto, é isso. Sim, eu acho que percebi o que tu disseste, estás a falar de maior receptividade ao ouvir novas ideias e novas sugestões, não é? E pelo menos experimentar, não é? Testar. Sim, testar, pode ser que funcione, não é? Tem que partir logo do princípio que não vão resultar, não é? Portanto, tu estás a falar de uma maior abertura às vossas ideias e às vossas sugestões. Não é o facto de sermos jovens que sabemos também, ou seja, claro que as pessoas que estão há mais anos sabem mais do que nós, mas nós também sabemos outras coisas, se calhar que essas pessoas não sabem. Sim, e isso tem a ver com este projeto e com aquilo que nós falamos, que é a interação, não é, entre os tutores, aquelas pessoas, os operadores mais experientes e os jovens, não é, que trazem outro tipo de conhecimentos e que a sua interação pode ser sempre uma mais-valia para o desenvolvimento e o crescimento da empresa, não é? É isso, Cláudia? É isso. Mais alguma sugestão que tu te queiras referir? Não, é mais isso. É mais importante. Sim, porque também, lá está, eu falo aqui deste tipo de produto, ou seja, do calçado, pronto, ainda é um bocadinho novo para mim. O outro tipo de indústria se calhar já tem como é que eu ia dizer? As pessoas já estão, ou seja, também é uma indústria muito mais mecânica, não precisa tanto de pessoas, ou seja, a produção industrial por exemplo, de garrafas, de o que é que seja, não precisa de uma coisa tão manual, ou seja, das pessoas. É tudo uma coisa mais mecanizada, portanto os jovens, lá está, têm muito mais... Estamos a falar de um setor em que... ainda há produção manual, ou seja, a pessoa em si conta muito também. De cada um dos colaboradores é muito importante, não é? Há muita intervenção humana na produção de um calçado. Portanto, a tecnologia tem vindo a surgir. Sim, mas não há nada que não seja uma pessoa a fazer, não é? Há operações que ainda não conseguimos substituir a mão humana, não é? Digamos assim. Sim. Obrigada, Cláudia. Eu tenho aqui uma outra questão que era para o Rui e que tinha a ver com o facto de, aqui diz na pergunta, que pelas palavras que disseste e pela tua apresentação vai ser uma realidade, ou já é uma realidade, a aposta em segmentos de nicho, não é? Em produtos mais específicos. Se achas que a formação atual dos jovens os prepara devidamente para estas necessidades das empresas, ou seja, as empresas vão evoluir, penso que estou a interpretar a pergunta, as empresas vão evoluir para outros segmentos mais específicos e a formação dos jovens que estão a ser integrados terá resposta para estas necessidades das empresas? Não sei se Rui pode responder, a Rita se calhar pode ajudar. Sim, eventualmente se calhar a Rita também.
Obrigado pela pergunta. Não, eu acho que aí provavelmente terá que haver uma conjugação de formações. Por um lado, uma formação de base por parte dos jovens, em termos de calçado, e estamos a falar da componente industrial, penso eu, e ao mesmo tempo depois uma componente de formação na própria empresa, dado que as empresas vão ser, digamos, vão ter características, ou têm características diferentes, de acordo com os diferentes tipos de nichos e às especificidades associadas a cada tipo de empresa. Se calhar, penso eu que, tal como acontece atualmente, há uma componente de formação de base, que é importante que os jovens já tragam quando chegam às empresas, e por outro lado, uma componente de formação, de aprendizagem e de adaptabilidade à especificidade de cada empresa, que pode ser depois feita em cada uma das empresas. Mas eu acho que a Rita, se calhar, está mais habilitada do que eu para falar sobre isso. Não estou, Rui. Eu acho que nós estamos todos alinhados um bocado nisto. Se calhar de relevar que quanto mais de nicho, quanto mais, não é, há privilégio nos materiais e nos componentes, e se calhar isso, o gosto adquire-se mais através da prática, ou seja, porque o calçado já é enfim, já é uma atividade nobre, não é? Quer dizer, lida com materiais nobres, quanto mais de nicho, mais nobres, mais diversificados, mais belos, mais tudo, ou seja, é por isso que se calhar a prática tem que ser ainda mais consistente, e porque é aí que desperta verdadeiramente o gosto. Portanto, claramente uma combinação, sendo que para nichos, e acho que ainda a parte prática ainda se calhar será mais importante, e, na minha opinião. E isso vem dar razão a este projeto, não é? Vem confirmar a importância desta metodologia, não é? De formação. Tenho aqui agora uma pergunta que eu julgo que pode ser respondida pela Fátima, ou pela Rita, ou pelas duas, que há algum empresário que pergunta se eu na minha empresa quiser implementar uma metodologia semelhante a esta que a Carité implementou nesta ação piloto, se isso é possível, como é que posso fazer? Esta pergunta é interessante. Quer responder a Fátima? Posso? Ser possível, é sempre possível. Agora, nós temos um aspecto a considerar. É assim, nós queremos certificar os profissionais. É que se queremos certificar os profissionais, nós temos algum constrangimento em qualificar ou em certificar uma qualificação. Ou seja, por exemplo, para este técnico há um percurso formativo, há uma série de unidades de competência e, inclusivamente, há uma regulamentação a nível nacional. A formação que desenvolvemos na Carité foi formação certificada, mas numa base de formação modular, não de qualificação inicial, assim como também nós, claro que no desenvolvimento da formação, nós procuramos contextualizar ao máximo e fazer com que a formação decorra na empresa. Isso é sempre viável, não é? Agora, nós, na realidade, quando apresentei há pouco esta qualificação e nos desafios que sugerimos e que apresentamos para o design das qualificações, é precisamente a necessidade de reforçar a prática. A prática, quer seja na escola, quer seja em prática no contexto real de trabalho na empresa. Além disso, na própria concepção dos perfis profissionais, no próprio design da qualificação, daí reforçar a necessidade de uma corresponsabilização, quer seja da escola, quer seja da empresa, e melhorar a articulação, reforçar a articulação teoria-prática. Isto é uma mais-valia, quer seja para a empresa, uma mais-valia quer seja para o jovem que vai ser integrado na empresa, não é? Tal como já percebemos, tal como isso já ficou aqui evidenciado. Se na qualificação de um jovem decorre, em parte, no contexto real
na empresa, automaticamente este jovem fica mais qualificado, não é? Ou fica de modo a dar resposta, não é? No contexto, no mercado de trabalho, propriamente dito, na empresa. Assim como há um fator que é muito motivador, que é precisamente a oportunidade, e que foi aqui evidenciado pela nossa jovem, a oportunidade de aplicar a teoria numa prática e conhecer o porquê que faz assim, qual a finalidade, isto é imprescindível e ganhamos todos com isso, não é? Quer seja a formação que torna-se mais eficaz, quer seja o mercado de trabalho que encontra profissionais mais qualificados, quer seja o jovem que está pronto, está apto para dar melhor resposta aos desafios, não é? No fundo, penso que este assunto deve ser trabalhado com as várias instituições, não é? E tendo em conta os vários pareceres para realmente ser eficaz e implementado no contexto de empresa. Rita, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Não? Não, acho que a Fátima foi muito completa na sua questão. Portanto, para respondermos a esta questão, é possível implementar uma metodologia, não é? Uma empresa que esteja interessada em fazê-lo tem que vir ter com as entidades, não é? Que estiveram envolvidas neste projeto e nós, as entidades, vão desenhar, estudar a forma de implementar uma metodologia como a que foi implementada na Carité. É isso, não é? Possível. Portanto, a resposta é que sim. Sim. É isso? Sim, estamos muito disponíveis para isso e para trabalhar depois na certificação dessa formação. Trabalharmos com as empresas procurando ir de encontro às suas necessidades, não é? Dando resposta para as suas necessidades. Pronto, e tenho aqui mais uma pergunta, que é a última, que é para o Sr. Teixeira. E a questão que colocam é, muitas vezes eu dou formação a jovens que admito na minha empresa e após um período de formação numa determinada área, esse jovem sai para outra empresa. Como é que o Sr. Teixeira vê esta questão? Como é que a Carité lida com esta questão? O Sr. Teixeira tem que... Ora, infelizmente já me aconteceu, mas numa escala pequena, eu direi 10%, em cada 10 estagiários e formandos que eu tenho, poderá-me sair um em 10, portanto estou contente porque isso não é um caso. É óbvio que nós não conseguimos abrangê-los a todos, mas a maioria fica. Também, ao longo destes últimos anos, cada vez me tem dado mais força, é que eles procuram a Carité, nós apoiamos imenso. Acho que a missão do dono da fábrica é importantíssima, porque temos que quebrar alguns maus hábitos e vícios que há dentro da própria fábrica, porque temos pessoas antigas, muito bons trabalhadores, mas vê um jovem às vezes perto dele, pensa que o jovem vai-lhe tirar o posto de trabalho. E nós temos que lhes fazer ver a essas pessoas que eles vão ser os mestres deles, os chefes, porque eles vão se reformar, por vezes adoecer, nós temos que ter soluções, coisa que, sei lá, há 20, 30 anos o grande mal da indústria era essa, faltava um profissional e às vezes parava uma linha porque nós não estávamos preparados e como eu nasci como trabalhador, não é? Estive no fundo, ainda continuo a estar, eu não deixo de ser um trabalhador, mas sei que na minha juventude, por exemplo, eu era pregador de calçado, era na linha de montagem, deve ser a parte mais importante, tanto o pregador numa linha de montagem, e se eu, por exemplo, tivesse um percalço que não fosse trabalhar um dia, a linha não trabalhava. Portanto, isto é ridículo. Portanto, eu sabendo o que se passou comigo quando eu era jovem, é óbvio que tenho sempre um plano B e um plano C. Tento sempre, portanto, meter jovens, dar-lhe formação à beira daqueles que são bons, portanto, o melhor mestre é o indivíduo que é bom, fazer ver esse meu empregado que ao ensinar um jovem a firma é mais capaz e, portanto, nunca tive dúvidas e continuo a não ter que
a formação é importantíssima para o futuro de qualquer empresa. Obrigada, Sr. Teixeira. Eu julgo que terminamos, eu não tenho aqui mais nenhuma questão. Queria agradecer a todos a vossa participação neste webinar e aos meus colegas palestrantes também. Esperamos poder contar com todos no nosso próximo webinar, que será realizado no próximo dia 14 de julho, portanto, de hoje a uma semana, pelas 17 horas, com o tema Lidar com a crise com inteligência emocional. Um tema que parece ser interessante também. Por isso, contamos com todos vocês. Agradeço mais uma vez a vossa presença neste webinar e uma continuação de uma boa tarde para todos.